Boa noite a todos. Meu nome é Natália Lima Barbosa, sou fisioterapeuta, tenho especialização em terapia intensiva e mestrado em ciências fisiológicas com área de pesquisa em fisiologia respiratória. Estou aqui muito honrosamente para prestigiar esse evento. Fui convidada, já agradeço de antemão o convite de estar entre esses grandes nomes da fisioterapia, para falar um pouquinho, né, da abordagem da fisioterapia no cenário de pandemia, no cenário da Covid-19, com o título de palestra Abordagem fisioterapêutica na UTI pediátrica em pacientes com Covid-19. Faço parte atualmente do quadro de fisioterapeutas do Hospital Infantil Albert Sabin. O hospital está em Fortaleza, Ceará. Esse hospital é um hospital referência Norte-Nordeste, que atende todo o público pediátrico de 0 anos de idade. Então, nós atendemos desde neonatais, recém-nascidos, até 17 anos, né, em 11 meses. Então, é um público bem extenso. Atendemos diversas especialidades da medicina, da fisioterapia, e aí atuamos até o âmbito de deshospitalização desse paciente a nível mesmo domiciliar, com os programas de assistência domiciliar que nós possuímos, incluindo o programa de assistência domiciliar a pacientes em ventilação mecânica. Então, o Albert Sabin atualmente é referência, né, Norte e Nordeste, e nós acabamos pegando todo o público, né, pelo menos parcialmente, a maioria do público pediátrico do estado, dentro dessa pandemia da Covid-19. Né? E aqui venho para poder falar um pouquinho da minha experiência, relatar um pouquinho como a fisioterapia foi abordada dentro do cenário, né? Como foram os nossos desafios, o que nós enfrentamos, né? Porque a cada dia sabemos que as atualizações aparecem, então uma hora se podia fazer uma coisa, outra hora não. Então fica uma coisa muito da clínica e da prática de cada serviço. Então estou aqui para poder falar um pouquinho. Né? No slide nós estamos apresentando o nosso hospital, né, um hospital que possui duas unidades, né, mas que funcionam de maneira única, é o mesmo hospital, que é o Albert Sabin, e o centro de emergência, né, atualmente nós possuímos a parte, né, um outro complexo, onde nós vamos ter todo o serviço de reanimação e estabilização, então nós temos uma sala para isso. Nós temos uma UTI, né, a UTI da emergência, que a gente fala, a UTI de pacientes, né, de cuidados intensivos, que é a UTI 3, e as unidades de internação de emergência, que são as clínicas, né, onde os pacientes ficam internados, caso tenham necessidade de ter um suporte, um acompanhamento melhor do quadro clínico. Né? Então, essa unidade, no momento da pandemia, ela ficou totalmente para a Covid-19. Né? Então, nós recebemos os pacientes pela triagem, eles se dirigiam para a sala de reanimação e estabilização quando indicados, né, para poder ter o acompanhamento, e a partir dessa sala, né, dependendo de como o paciente apresentava clinicamente, ele era direcionado tanto ou para a UTI 3, caso ele necessitasse de internação a nível de UTI, ou para o IE. Tá? Em relação ao fluxo do hospital, mais ou menos como eu estava falando, além das duas unidades, o próprio Albert Sabin, né, o hospital mesmo, também abriu um bloco de enfermaria exclusivo para pacientes que tinham positivado com o Covid-19, que foi o bloco F. Então, além dessas duas unidades, as 3 unidades lá no centro de emergência que estavam recebendo pacientes, nós também utilizamos um andar inteiro no próprio Albert Sabin para receber os pacientes de Covid, né, no bloco F. E esse fluxo ele está desde meados de abril desse ano até atualmente. Nós não temos mais o bloco F, né, por conta da demanda mesmo. Nós tivemos uma baixa grande de internações por Covid. Então, o que permanece ainda recebendo pacientes Covid é a UTI 3, né, que é a UTI. Então, todos os casos suspeitos de Covid são internados nessa UTI. A UIE existe uma ala para pacientes não Covid e para pacientes Covid. Então, caso algum paciente venha internar, também ainda tem um fluxo de internação para ele nessas enfermarias. E a reanimação é a porta de entrada, onde eu vou ter pacientes, né, pacientes com Covid ou não Covid. Então, vai depender muito do paciente.
Mas aí, como foi que ficou a questão da Covid na pediatria? Né? Antes da gente falar um pouco da fisioterapia, da prática, eu gostaria muito de falar em relação a como esses pacientes chegavam para a gente, né? Para a equipe multidisciplinar. Então, eu tinha pacientes com sintomas gripais, que na época da pandemia, né, já se sabia que a sintomatologia, né, a nível mundial era representada por sintomas gripais. Né, a nossa Sobrafi, nossa Sociedade Brasileira de Fisioterapia, lançou um boletim informativo, né, falando os casos da pediatria, né, inclusive citando que poucos eram os casos que geravam uma gravidade, que chegavam a gravidade importante, né, que esse número de pacientes mais graves atingia mais o público adulto. Porém, né, a nossa realidade não foi assim exatamente isso que mostrou. Né? Nós tivemos, sim, casos graves, nós tivemos, sim, casos realmente que precisou de cuidados intensivos, pacientes que chegaram com sintomatologia gripais que evoluíram, né, com toda essa sintomatologia. E aí, esse paciente chegava com essa sintomatologia gripal, né, então pedia-se o painel viral. A partir desse painel viral, caso o paciente identificasse, né, algum tipo de vírus, no início, não se pediu swab nasal, até a gente entender que o SARS-CoV-2 também pode estar associado, então a infecção por SARS-CoV-2 não excluiria a infecção de outros vírus, então, associados. Então, acabou que muitos pacientes entravam inicialmente com um quadro viral já sugestivo de um vírus, por exemplo, um H1N1, enfim, qualquer um outro rinovírus, qualquer um outro vírus. E aí, depois de um tempo que pediam um swab nasal, observavam que ele também tinha Covid. Então, inicialmente a gente teve esse público, aconteceu esses casos, assim, eu não vou trazer para vocês dados referentes aos níveis de internação, a quantidade, porque é de restrição do hospital, ainda já sendo analisado, né, e quantificado isso. Nós também tivemos quadros, né, de internações na nossa UTI com pacientes iniciando uma sintomatologia gastrointestinal, né, com a presença ou não de lesões cutâneas. E aí foi começado a entender que os pacientes com infecção também de Covid poderiam manifestar a síndrome multissistêmica inflamatória. Né? Quando começou a lançar essa questão da síndrome multissistêmica, o Albert Sabin já tinha recebido alguns casos já, né, muitos casos, e aí na época lançou que tinha 200 casos recentemente, 200 casos no Brasil todo, e aí só no Albert Sabin eu acredito que tem um número bem significativo, esses dados ainda vão sair para publicação. E também nós tivemos um número de pacientes que já entraram com um quadro de insuficiência respiratória grave, né, com Rauch e TC sugestivo de coronavírus. Né? E aí, a grande questão da pediatria, né, se meus colegas concordam, não é só a questão dessa infecção respiratória, a exposição que esse paciente tinha ao vírus, mas, na realidade, que muitos pacientes tinham comorbidades. Né? A gente conseguiu observar que muitos dos pacientes que agravavam de forma que necessitasse de cuidados intensivos, de ventilação mecânica, eram pacientes que tinham comorbidades. Mas também a gente entendeu que tinha paciente que não tinha comorbidade e evoluiu de forma grave. Então, foi uma coisa muito ainda, acredito eu, que atualmente ainda está ainda em tentativas de se entender como é que está acontecendo tudo. Né? Então, esses pacientes, aí eu entro na questão das comorbidades na pediatria, que são muito peculiares, porque a maioria são pacientes encefalopatas, são pacientes pneumopatas, né? A gente tem ambulatório de fibrose cística, que atende muitos pacientes a nível hospitalar. Então, a gente teve paciente de fibrose cística contaminado, né, com a Covid-19. E aí eu falo também de pacientes que enfim, são renais crônicos, pacientes que têm uma certa já comorbidade e que acabam agravando mais o seu quadro por conta das condições já fisiológicas, né, do corpo e principalmente do pulmão, da parte respiratória, né, tanto na anel como na pediatria. E aí,
Inicialmente, baseado em todas as recomendações, nós criamos os nossos protocolos de atendimento, né? Aqui eu tenho um fluxograma que eu posso trouxe para mostrar para vocês. Ele está descrito a nível ambulatorial, mas na realidade a gente usou todas essas condutas, tanto a nível ambulatorial como a nível de UTI. Né, mas a gente acabou fazendo essa diferenciação mais para poder especificar quando for a nível de UTI, principalmente pacientes que necessitavam de terapia intensiva, né, de ventilação mecânica. Então, e aí eu gostaria de destacar, né, a importância do fisioterapeuta nesse processo, né, tanto de caracterização da doença, de avaliação, como a própria condução dessa doença a nível respiratório, né, no âmbito pediátrico também, né, o fisioterapeuta ele foi essencial para identificar de forma mais precoce se o paciente tinha indicação ou não de fazer uma oxigenoterapia mais eficaz. Então, a gente conseguiu construir uma linha direta de comunicação que já existia, mas acabou que a gente aumentou mais essa linha de comunicação entre a equipe multidisciplinar. Então, o fisioterapeuta, quando esse paciente tinha suspeita ou com caso confirmado, nós estávamos lá para avaliar, né, o padrão respiratório, orientar a postura terapêutica no leito, fazer a monitorização da oxigenoterapia. E em alguns casos, né, esse protocolo também acabou que a gente atualizou depois algumas coisas. Caso o paciente tivesse necessidade de fazer a fisioterapia respiratória, o paciente que não tivesse tosse eficaz, tivesse um comprometimento importante, a obstrução de via aérea alta, a gente teria que sim fazer as manobras, e aí esses pacientes eram encaminhados para unidades que tivessem toda a questão da paramentação, é uma coisa importante que eu não posso deixar de falar, né, porque eu acredito que muitos profissionais, né, isso já é bem fundamentado, os dados já estão aí, os profissionais eles tiveram uma grande quantidade de infecção, né, do vírus, então o Albert Sabin ele se preocupou em sim paramentar esses profissionais. Investiu em equipamentos, né, de proteção individual. Nós tivemos também doações de alguns órgãos filantrópicos, né, alguns órgãos que criaram capacetes, face shields, criaram, né, a proteçãozinha, o nosso avental impermeável, para poder a gente estar trabalhando nessa linha de frente. E a gente agradece muito a todas essas doações que nós tivemos. E aí, então, esse fisioterapeuta ele vai, né, dentro da sua conduta, avaliar esse paciente para indicar ou não, saber que tipo de indicação ou não eu tenho da questão respiratória, né? E aí eu faço toda a monitorização da oxigenoterapia a nível ambulatorial, faço essa avaliação e caso tenha necessidade, como eu falei, faz sim as manobras, né? Aqui tem dizendo como não recomendado, porém existem exceções, como eu havia falando para vocês, e a aspiração também de vias aéreas quando era necessário. No início a gente ficou muito assustado, porque todo mundo ficou, meu Deus, então a gente vai usar o quê? E aí o consenso ele foi bem claro, né? Todos os órgãos, as nossas associações, as organizações, elas entraram para poder minimizar a quantidade de exposição desses aerosóis. Então nós tivemos a monitorização desse paciente. E aí esse paciente estava em respiração espontânea em ambiente, ou se esse paciente iniciava uma oxigenoterapia, né, e aí a gente utilizou catéter nasal até 4 litros, e se não fosse eficaz, entramos na máscara reservatório, tivemos muito cuidado em relação das ventures, dos aerosóis. No início tudo estava sendo descoberto, então muitas práticas foram realizadas, como em todos os hospitais, acredito eu, do Brasil inteiro. Mas aí fomos adaptando de acordo com o público, de acordo com as informações. E aí a gente começou a trabalhar com pouca nebulização, e aí a gente substituiu os aerosóis pelos puffs. Também tivemos doações de espaçadores que foram importantes para a gente estar atendendo esse público pediátrico, né? A gente sabe que é muito complicado na pediatria não fazer aquele aerosol de resgate. Pessoal, quem é da pediatria sabe o que eu estou falando. Então, ficava aquele impasse, quem vai fazer o aerosol do menino, né? E aí, enfim, e aí acabou que a gente conseguiu, sim, trabalhar, né, com esse público, mudando essas práticas. E aí, como coloquei aqui,
ficou recomendado o uso das EPIs, o PCR, né, dos pacientes, nós avaliamos a PaO2-FO2, os exames de imagem. Então, essa assistência a nível de fisioterapia nós tivemos no hospital. Em relação às unidades fechadas, nós nos detemos a um protocolo onde nós, basicamente, monitoramos aquele paciente, ajustamos a ventilação mecânica e aí nós preconizamos a ventilação protetora desses pacientes, né, segundo as recomendações. Para pacientes pediátricos, a gente ainda consegue considerar um volume corrente entre 3 e 6 ml por quilo de peso predito. A PIP, considerando a melhor estratégia de acordo com a manutenção da menor FO2, né, lembrando sempre que a gente utilizou as platôs, a pressão platô menor que 28, drive pressure menor que 15. Né? Nós tivemos hipercapnia permissiva com pH de 7,2, então a gente estava ali para avaliar se esse paciente estava realmente fazendo essa ventilação protetora. Né? Avaliamos, né, tanto a resposta ventilatória como a oximetria a nível de UTI. Realizamos as manobras, como eu havia dito, a aspiração de cânulas, né, em sistema fechado. Também aplicamos a essa prática. Né? A unidade, o hospital, ele investiu em todas essas recomendações de sistema fechado, uso de filtro HME em algumas crianças, né? Porque nós sabemos que dependendo do tamanho da criança, o filtro HME mais indicado vai depender do peso, do volume que aquela criança faz. Então, a gente sempre tentou avaliar o paciente é positivo para a COVID, então vamos utilizar o filtro HME. E aí, nós continuamos, né, o nosso protocolo da casa de mobilização precoce no leito, quando indicado para esses pacientes, porque a nível de UTI, né, para evitar as síndromes de deformidade. Treinos de força muscular respiratória, né, nós tivemos também alguns casos que nós precisamos fazer treinos de força. Né, e aí os profissionais foram indicados a monitorar esse protocolo de extubação segura. Então, tivemos protocolo de extubação segura com checklist para a gente entender se esse paciente estava apto ou não. Né, e sempre a extubação sendo utilizada com a barreira. Nós utilizávamos uma barreira de proteção, uma barreira física, para que a gente evitasse, né, entrar em contato com os aerosóis. Tá? Em relação às condutas de VNI e alto fluxo, no início foi um pouco resistência à utilização dos mesmos, porém, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que nossos pacientes se beneficiavam bastante, né, dessas duas terapias. Então, nós começamos a utilizar dentro da UTI 3, né, de preferência nos 2 leitos de isolamento que nós temos. E aí esses pacientes tiveram ótimas respostas, e inclusive esses dados estão sendo analisados para publicação, mas a experiência foi muito positiva em relação a isso. Né? Aqui eu tenho algumas fotos mesmo pessoais de alguns pacientes que tivemos sucesso de extubação ou trabalhando mobilização precoce de um paciente, sedestação. Né? Aqui a gente, importante também destacar, uma amiga minha tirando essa foto da avaliação da equipe multidisciplinar, né, dentro da unidade de terapia intensiva. Então, todo mundo está ali para poder estar ajudando o paciente, para tentar fazer o mesmo. Né? Nós tivemos experiências de VNI, como eu havia dito a vocês, né, de pacientes, e aí a gente tem várias interfaces a nível de pediatria, que são super eficazes dependendo do quadro do paciente, principalmente paciente que tem um comprometimento muscular importante, né, por conta do tempo de ventilação mecânica, né. Então, a gente teve, sim, essa experiência. Nós utilizamos prono também na pediatria, muita gente fica até... Vocês pronaram as crianças, sim, pessoal, a gente teve ótimas respostas a esse posicionamento. Então, a fisioterapia chegou junto mesmo em relação a isso, em todos os âmbitos. Dentro da UTI 3, nós utilizamos bastante. Né? E aqui vai um pouquinho de foto da equipe, né, dentro da nossa UTI, né, a enfermeira, técnica de enfermagem, algumas pessoas importantes. E é isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a minha coordenadora Érica Noronha pela oportunidade, indicação, para me falar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive dentro da UTI 3. Gostaria muito de agradecer ao Albert Seib, né, pela oportunidade de fazer parte desse momento histórico, né, e poder fazer com que todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, toda a minha dedicação, ela se aplique realmente, de fato, né, a esses pacientes pediátricos.
E eu espero, né, poder ter contribuído com vocês de alguma forma positiva, né? Espero demais. Aqui segue as minhas redes sociais, né? Se vocês quiserem me seguir. Tem um Instagram que eu gosto de postar muita coisa relacionada à fisioterapia, aos pacientes pediátricos, né? Eu também tenho um canal do YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero poder reencontrá-los em breve. Tudo de bom. Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando um e-mail que a gente troca figurinha. E eu acho que esse é o objetivo, a gente está aqui para poder realmente se ajudar e trocar o conhecimento em prol de uma única pessoa que é o nosso paciente, não é não? Beijos, tudo de bom. Tchau, tchau.